A vizinhança ficava toda alastrada. Era esse cara fumar e ele pulava o muro da casa da gente. Então aquilo me deixou traumatizado. E eu coloquei na minha cabeça, droga não. Porque eu vi que ele passou. Eu falei, eu não vou ficar desse jeito não. Meu Deus. Por fogo no botijão, gritar pelado, correr, eu não vou fazer isso com a minha mãe não. Então vinha o rosto da minha mãe e eu falava, droga, eu não posso mexer. Eu não vou mexer com droga. E aí com 17 anos, já viajava para o Rio, já dormia fora, já ficava 3, 4 noites pela rua. E aí foi ficando pior. Porque o negócio vai ficando pior, né? E tá no mundão, né? As coisas só pioram, né? Eu viciei. Cada dia mais afunda, viciei no alcoolismo. Aquilo que bebia num dia, já bebia 2, 3 dias. Aí começou a beber mais, e beber mais, e beber mais. E comecei a beber muito, eu bebia muito, irmã. Mas eu bebia muito. Muito, 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 de perder o controle da situação. Eu já dormi na rua, no chão. Eu nunca contei isso pra ninguém, agora todo mundo sabe. Agora sabe. Agora minha mãe sabe, todo mundo sabe. Eu já dormi na rua, bêbada. Meu Deus. Deitei no meio-fio, assim, na sarjeta. Tempo de vir uma pessoa ruim, fazer uma de maldade. Ficar... Não sei se a irmã já tomou algum tipo de anestesia. Se eu já tomei? De anestesia local, algum tipo de anestesia. Então, não. De ficar anestesiada no chão. De não sentir a minha carne de tanta bebida alcoólica. Meu Deus. Deitada no chão, de dia, não era nem de madrugada. E as pessoas passavam e via você lá. Deitada de tanta depressão. Tristeza na alma. A depressão, ela me pegou. Mas eu continuava fingindo que estava tudo bem. Sim. Eu continuava fingindo que estava tudo bem. E nesse tempo, de muita bebida, de muita loucura, sim, a altivez ela vai caindo, né? Porque as coisas são assim, o inferno, o diabo, ele te coloca lá no pique. Você pode, você é capaz, você é a mina da rima, você é a top das galáxias, nas melhores boates. As melhores boates de Belo Horizonte eu entrar pela porta de trás, sem ser revistada. Sem documento, sem nada. Teve uma vez que eu estava numa boate que teve batida do conselho tutelar e o próprio dono da boate me escondeu. Porque era tudo amigo meu. Sim. A minha figura tá lá, era legal, era importante. Nossa, a Kira tá aqui hoje. E me escondiam. Só que aí o mesmo império, o mesmo demônio que te coloca lá em cima, ele vai te fazer cair. E foi assim comigo. É isso que ele faz, né? É isso que ele fez comigo. Primeiro ele me colocou lá em cima. Depois ele começou a me fazer cair. Quando eu comecei a cair, eu perdi uma irmã. Você perdeu aí? Com 4 tiros. A minha irmã foi assassinada. Sua irmã? Foi assassinada. Meu Deus. Dia 30 de abril faz 18 anos que ela morreu assassinada. Com 4 tiros. Quantos anos? 18? 18 anos. 18 anos. Ela foi assassinada com 4 tiros e foi jogada no córrego. O corpo foi jogado no córrego. Nossa, misericórdia. Eu que fui ver. Foi algo assim que me marcou muito. Porque chegaram lá em casa e falaram assim, sua irmã tá lá no córrego morta. 10 horas da manhã. Do nada. Eu descalço, com o cabelo daquele jeito, saí correndo. E era outro bairro, era no bairro mais perigoso que é o que a gente morava ainda. Então, eu fui ver o corpo. Eu cheguei na beira daquele córrego e ela estava debruçada. Aquela cena marcou minha vida. O que estava ruim ficou pior. Se já estava ruim para nós, ficou muito pior. Ela tomou 4 tiros. E ela deixou 2 crianças. Meu Deus. E uma das crianças, né, estava fazendo 1 aninho ainda. Então, era bem dependente da mãe, né? Minha mãe ficou com depressão. Eu entrei em depressão. As minhas irmãs entraram em depressão. Meu Deus. E foi um tempo de luto. Sua irmã era mais velha ou mais nova? A mais nova. Abaixo de mim. Abaixo de mim. Ela devia ter uns 5 anos mais velha do que eu. Na escadinha vem ela e depois eu venho. E nesse período que ela morreu, período de luto a gente fica muito sensível, né, minha irmã? Fica. E por mais que seja um período de dor, é um período onde Deus trabalha. Sim. O período de dor é um período favorável para o céu. É bem difícil da gente compreender isso na ótica humana, mas é um período onde o céu trabalha muito. Sim. Nesse período a gente começou a receber visita dos irmãos da igreja, do bairro, culto, comecei a conhecer louvores.
uma coisa que eu já não fazia, Sim. chorando muito. Eu lembro que uma música que marcou muito, Diante do Trono, foi uma época que marcou muito. Eu comprei um DVD do Diante do Trono, mesmo saindo, mesmo rimando, e durante o dia eu colocava. E é bem espiritual, né? Toca bem na alma, né? No coração, Foi. E foi um período que eu ouvia muito Fernanda Brum. Sim, Fernanda Foi um período que marcou muito. Só que naquele mesmo ano a gente mal sabia o que estava por vir. O meu sobrinho, naquele mesmo ano, morreu. Meu Deus. Era o filho que... Filho da minha outra irmã. Outra irmã. Ele morreu com 10 meses de idade, na noite de Natal. No Natal. Morreu de quê? Ele estava engatinhando ainda. Sim. E ele engatinhou para trás. Só que no que ele engatinhou para trás, o corpo passou. Só que a cabecinha ficou pendurada. Então, o cérebro dele ficou sem ar. Aí eu enrolei ele no dia, tentei reanimá-lo, fazendo respiração boca a boca, fomos para o hospital, eu e minha irmã. Ele ficou uma semana internado e ele veio a óbito. Meu Deus. Então o luto intensificou, a dor intensificou. A gente passou um período assim de muita dor mesmo. E voltando lá atrás, sua irmã que morreu, né, dos tiros, mas qual foi a causa? Assim, por que ela tomou esses tiros, né? A gente morava na periferia, né? E essa periferia estava em guerra, gangues rivais, e estava tendo toque de recolher. Nesse toque de recolher, quem morava em certo lugar não podia atravessar para onde tinha a gangue rival. Sim. Só que aí, como ela não tinha nada a ver, não tinha envolvimento com o crime, a gente pensa que era só para quem era do bairro, só para quem era envolvido. Mas aí pegaram ela, porque ela foi no bairro que não podia. Meu Deus. E ela morreu numa quinta-feira. Na semana anterior, ela recebeu uma profecia que tinha uma cova aberta. E que era para ela vigiar e não ir. Como a gente não tinha ensinamento cristão, sim, ela também não entendia, né? não entendeu. Sim. Mas o Senhor falou. Quando ela faleceu, ela chegou a comentar. Na época eram as cunhadas dela que ela recebeu essa profecia. Só que ela não sei se ela não creu ou não sei se ela não teve discernimento, maturidade. Sim. Mas eu sei que aconteceu. E aí o luto intensificou com a morte do bebê. E aí eu bebia mais, a mãe do bebê bebeu mais, começou a mexer com droga pesada. Droga pesada. E a minha mãe com depressão. A casa toda com depressão. Eu pesei 35 quilos. Bem magrinha. 35 quilos de tanta dor. Aí eu já não queria sair mais. Eu lembro que nesse período de luto da minha irmã, todos os dias, no horário que ela vinha da creche com as crianças, eu sentava em frente ao portão esperando ela subir a rua. E ela não vinha. E no outro dia eu sentava e ela não vinha. E aí eu comecei a perder a força de sair. A vontade de sair. E eu fui numa igreja pentecostal, dessa das irmãs do manto. Do coque. Do Neguébia. E aí, essa pastora, nesse período de luto, mesmo que eu bebia, que eu estava doida, ela veio